Olá, centelhas, tudo bem? Olha eu aqui com a minha centelha para falar com a sua. Bom, e no vídeo de hoje é um vídeo sobre leitura, sobre livros, onde eu vou indicar um livro. Na verdade, vou falar sobre a minha experiência com esse livro e até porque eu acho que esse livro ele não é assim para todo mundo. Eu falo isso com muito cuidado, né? Porque não é que esse livro não seja para qualquer um. Realmente, ele é para qualquer um, mas também não é para qualquer um. Você vai entender, tá bom? Esse livro que eu quero falar hoje é A Voz do Silêncio, da Helena Blavatsky. Esse livro é muito especial. Ele é bem pequenininho, dá para vocês verem aqui, ó. Um livro super fininho, mas não se engane com a quantidade de páginas. Essa versão aqui é a versão em inglês, porque aqui onde eu estou, nos Estados Unidos, eu não consigo ter os livros em português, né? Eu já tentei pedir pela Amazon e eu não gosto de baixar em PDF, a não ser que não tenha nenhum jeito mesmo, eu precise, né? Tanto que para ler esse livro aqui em inglês, eu precisei recorrer realmente à versão dele em português para tirar dúvidas se eu tinha entendido direito, porque a linguagem dele é muito densa, né? Mas eu gosto de ter o livro, por quê? Porque eu risco, olha, não sei se dá para ver, tá muito claro aqui nossas luzes do cenário, mas olha, eu risco, eu gosto de marcar, eu gosto de fazer as minhas anotações, e eu vou ler aqui para vocês algumas das minhas anotações. Bom, esse livro aqui, por que eu digo que ele é para todo mundo? É para todo mundo porque esse conhecimento que já foi oculto, né? Ainda é, mas já foi mais oculto de se obter. Ele, hoje em dia, você basta com um clique, você compra na Amazon esse livro. Inclusive, a gente tem ele na nossa biblioteca virtual, o link vai ficar aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Se você quiser adquirir o livro mesmo, não quiser baixar em PDF, enfim, eu acho legal ter o livro mesmo, até porque os livros iniciáticos, esse livro ele é da categoria iniciáticos, e livros iniciáticos são livros ocultos, né, do conhecimento oculto, do chamado ocultismo. Por que oculto? Porque ficou por muitos anos de conhecimento, de acesso exclusivo de apenas iniciados. Iniciados eram pessoas que eram escolhidas a dedo, que estavam preparadas para conhecer esse conhecimento tão profundo que não estava à disposição das grandes massas. Mas primeiro por quê? Porque as grandes massas, as pessoas, elas não têm ainda uma consciência para entender, para digerir os conhecimentos que estão aqui, porque esses conhecimentos eles vão totalmente contra tudo aquilo que a gente acha que é a realidade, né? Vai muito contra... Bom, vou explicar o que esse livro fala, né? Então, vamos lá. Esse livro, apesar de pequenininho, ele é muito, muito profundo, muito intenso, e eu tive que ler ele 3 vezes, eu comecei a ler ele em inglês e por mais que eu tenha, né, a fluência na língua inglesa, eu leio livros em inglês, eu li o Kybalion em inglês, entendi, mas esse aqui, ele tem muitos termos, assim, como por exemplo aqui, ela usa alguns termos budistas, hinduístas, que você não entende muito bem, né, mas sempre tem a tradução aqui, ó, por exemplo aqui, ó, Avidyaya, gente, eu nem sei como pronuncia isso. Outro, ela fala o termo Akshara. Enfim, ela fala esses termos e tem a tradução, claro, do lado, né? É muito interessante. Esse livro, ele foi escrito pela Helena Blavatsky, que é uma personagem, eu já tô falando, mas uma mulher que realmente eu admiro muito, é uma das consciências que eu estudo e com a qual me identifico. Helena Blavatsky tem uma história incrível e por ela ter sido tão corajosa de ter pegado os conhecimentos ocultos e publicado em livros, não só esse, A Voz do Silêncio, mas ela tem outros livros, eu ainda não li os outros livros dela, eu li apenas resumos, né, resenhas, da Isis Sem Véu e A Doutrina Secreta, que são livros
muito mais profundos, né? Para quem já despertou a consciência e quer se aprofundar mais no que é realmente a realidade, né? Então, é um livro, assim, já de nível PhD, digamos assim, do autoconhecimento, né? Mas esse livro aqui eu achei interessante trazer para vocês, porque ele fala sobre o quê? A morte do ego, de como que o ego é uma ilusão. Então, esse livro ele só fala sobre isso, sobre como você, né, abandonar o seu ego para entrar no autoconhecimento e despertar a consciência. Esse livro me fez entender que o ego é uma ilusão. Esse livro fez eu entender que nós somos personagens, que nós somos apenas uma manifestação física da forma não física e que tudo que a gente acredita ser a realidade, na verdade, é fruto de uma ilusão dos nossos sentidos. Então, é um livro extremamente filosófico, extremamente profundo, e eu posso dizer para você que quiser entender um pouco mais sobre o ego, né, profundamente, esse livro é muito bom, mas você vai precisar, de fato, né, ter o livro e riscar e pesquisar. Talvez da primeira vez que você lê, você não vai entender, mas peça ajuda do seu eu superior, da sua centelha divina, de Deus dentro de você, para ir te ajudando. E eu me lembro que quando eu compreendi a mensagem do livro, eu entendi que o ego era apenas um personagem fictício. Eu lembro que eu cheguei, né, da escola, e também tem, né, tem pessoas que colocam aí, né, o audiobook dele. Então, assim, eu ouvia o audiobook quando eu não conseguia ler. Eu no caminho da escola para casa, eu vinha ouvindo, né, eram 20 minutos de caminhada ouvindo o livro, mas sempre lendo também, né. Então, assim, eu vinha ouvindo, nesse dia eu vinha ouvindo o livro e teve um momento ali que a ficha caiu, e eu já tinha lido o livro, e eu estava tentando ler pela terceira vez, e ouvindo, enfim. E aí a ficha caiu, eu cheguei em casa, eu senti o meu corpo inteiro estremecendo, né, como as minhas carnes vibrando fortemente, porque eu tinha entendido que eu não sou esse personagem, né, eu não sou isso que eu vejo no espelho, eu não sou, né, Mai, eu não sou, isso é só um personagem. E aí eu fiquei assim, se isso tudo que eu tô vivendo é uma ilusão, é um personagem, então meu marido é um personagem também, e o meu filho é um personagem também. Gente, foi uma crise filosófica ali naquele momento, e eu cheguei em casa, né, me deitei no carpete, assim, no chão do meu quarto, e aí eu fiquei assim, sabe, fixa, olhando para o teto, assim, no profundo silêncio, porque é isso que o livro fala, né? A voz do silêncio. Você só encontra a verdadeira essência de quem você realmente é quando você silencia completamente, quando você entende que esse ego e os barulhos que os sentidos nos fazem ouvir, nos fazem experimentar, tudo nessa vida, você silencia tudo isso. Então eu fiquei ali em êxtase, né, assim, olhando assim atentamente, assim, com um olhar meio que fixo no teto, e as lágrimas caíam, assim, sabe, gente? E aí meu marido chegou e me viu no chão ali, né, chorando. Só que eu não chorava assim, eu chorava assim, sabe, parada e só a lágrima caindo. E eu assim, eu sou uma ilusão, tudo é uma ilusão. Aí o meu marido olhou e disse assim: o que foi que aconteceu, amor? Aí ele gentilmente se deitou do meu lado, disse: amor, o que aconteceu? Aí eu só falava assim: eu sou um personagem, eu sou uma ilusão, eu não existo, eu sou só um personagem. Aí ele: não, amor, você não é um personagem. Ele não estava entendendo nada que estava acontecendo dentro de mim, né? E aí eu, né? E você se sente, quanto mais eu lia esse livro, eu mais sentia nostálgica, porque era como se eu estivesse abandonando alguém abandonando, sabe quando você vai mudar de cidade, mudar de casa, mudar de país? Nossa, gente, você abandona tudo, deixa tudo para trás e vai, né? E eu sabia que eu, entendendo que eu deveria abandonar meu ego, teria que abandonar e aceitar como ilusão tudo o que eu acho que é real, né? Então aquilo colocou minha família, né, como sendo ilusão, a minha profissão, enfim, tudo que a gente se identifica como sendo dessa terra, né? Aí eu quero ler aqui para vocês aqui uma parte que me tocou bastante. É uma parte que aí você entende o que Jesus quis ensinar com a Bíblia, né? Enfim,
se quiser viver, desista da vida. É isso que ela quer dizer, né? Se quiser viver, desista da vida. E eu me lembrei muito o que a Bíblia fala, o que Jesus fala assim, que quem quiser salvar a sua vida, perderá, e quem perder a sua vida, ganhará, né? Então, o que quer dizer isso? Se quiser viver, desista da vida. Então, gente, livros iniciáticos, e a Bíblia é um livro iniciático também, tanto que na Cabala Judaica existem 3 níveis de interpretação da Bíblia, né? O nível literal, que era ensinado para as crianças e para as pessoas de fora, é uma forma de proteger o conteúdo, o verdadeiro significado daquele livro. E o nível simbólico, que é o segundo, que você já vai ensinando para quem vai entendendo o principal, e o nível realmente oculto dos significados do texto sagrado, que até o Neville Goddard, ele tem essa explicação mais profunda, porque ele foi treinado por um rabino judeu para entender o significado oculto da Bíblia, né? Então você vê que os livros iniciáticos, eles se comparam muito com a Bíblia. Então eu comecei a entender a Bíblia de fato, no seu sentido oculto, né? Quando eu comecei a ler os livros iniciáticos. E aí eu fiquei achando, nossa, isso aqui é muito parecido com o que eu estudei da Bíblia já, né? Então o que quer dizer? Se quiser viver, desista da vida, fala sobre abrir mão da identificação com esse eu físico, que é o seu ego, a sua identificação. É reconhecer que não é esse corpo, não é essa mente, que você é o invisível, o sem forma, apenas a consciência e a energia que se manifesta no corpo. Então, é muito interessante. Então, se quiser viver, desista da vida, quer dizer assim, não se identifique com esse ego, não se apega com as coisas tanto desse ego, né? Entende que você é além disso. E também vou ler mais isso aqui são as minhas anotações, tá, gente? Desista da sua visão ou seu conceito do que é a vida, a realidade. Admita que nada é real, que isso tudo é uma simulação e só parece real porque é uma ilusão dos seus sentidos. Sim. E aí eu entendi o que o livro de Mirdá fala sobre o homem é um Deus enfaixado, né? O tempo é uma faixa, os sentidos são faixas, né? E, enfim, e parece real. E esse livro também fala sobre as 3 salas, né? Por isso que eu gosto, que eu risco tudo. Fala sobre as 3 salas. Essas 3 salas são representação de 3 fases na vida do iniciado, na vida de alguém que está despertando a sua consciência. A primeira sala é a sala da ignorância, né? É nessa sala da ignorância que a maioria das pessoas estão, das pessoas que nem têm procurado, talvez, descobrir sobre isso, que aceitam tudo como sem curiosidade nenhuma de saber qual é a vida. Por exemplo, uma pessoa que está na sala da ignorância, ela nem estaria assistindo um vídeo como esse. Então, se você está assistindo esse vídeo, se chegou até você não está nessa sala da ignorância, você já passou dessa fase, tá? E a segunda sala é a sala do aprendizado, né? Eu gosto de dizer que é a fase do casulo. Provavelmente a fase, né, que a maioria das pessoas que assistem os vídeos estão a sala de aprender, pesquisando, lendo, estudando, assistindo vídeos, fazendo cursos. Enfim, você quer saber. Você não é mais ignorante. Você agora já está coletando conhecimento. Você está curioso, você está aprendendo. Então essa é a segunda sala. E a terceira sala, né, é a sala da sabedoria. Então, a sala da sabedoria é quando a consciência desperta e você entende, né, que você não é esse seu corpo, você não é, e que existe muito mais. E dessa sala da sabedoria para frente é que você vai entender coisas mais profundas, né, como, por exemplo, esse livro aqui, ele é eu acho que é o mais simplesinho da Helena, né, porque o Isis Sem Véu, que são volumes grandes, e a Doutrina Secreta são já para quem já passou, quem já tá na sala da sabedoria, né. Enfim, gente, esse livro é muito querido, muito legal mesmo, mas ele fala mesmo sobre o ego, sobre a morte do ego, sobre a gente despertar a consciência e entender que nós não somos esse corpo. E a gente só consegue chegar nesse entendimento quando a gente mergulha profundamente no silêncio interno, né, interior. Então é isso, gente. Eu espero que vocês, se vocês quiserem ler esse livro, que você possa pedir muito auxílio da sua centelha divina para compreender. E talvez, se você não entender da primeira vez, não fique ansioso, leia de novo, ou deixa passar um tempo e lê de novo. Enfim,
né? Eu agradeço muito mesmo a Helena Blavatsky por essa obra aqui, que sem dúvida é uma obra muito querida, né? E, enfim, gente, espero estar contribuindo no despertar da consciência de vocês. Até mais!